A Terra é o nosso lar, o lugar onde vivemos nossas vidas diárias, trabalhamos, comemos e dormimos. No entanto, será que realmente conhecemos bem o nosso planeta? Costumamos pensar na Terra como um ambiente estável e amigável para a vida, como um mármore azul, mas na verdade, ela é um lugar dinâmico e em constante evolução. Se olharmos para a linha do tempo cósmica, veremos que a nossa casa seria completamente diferente em grande parte de sua história. Vamos imaginar que cientistas alienígenas, que nunca viram a Terra como ela é hoje, nos visitassem em diferentes estágios de seu desenvolvimento. Dependendo do momento em que esses visitantes chegassem, eles teriam ideias completamente diferentes sobre que tipo de planeta a Terra era. O que eles teriam visto há 4,5 bilhões de anos? E há 2 bilhões de anos? E meio bilhão de anos atrás? Bem-vindos, exploradores galácticos! Junte-se a mim enquanto recriamos o passado antigo da Terra e imaginamos como o planeta poderia ter sido em diferentes momentos no tempo. No entanto, é importante mencionar que, para responder a essas perguntas, precisamos recorrer a alguns modelos científicos que nem todos os cientistas concordam. Viajar para um passado tão distante sempre tem margem para erros. Alguns aspectos são bem compreendidos, mas outros ainda estão sendo debatidos. Então, enquanto usamos nossa imaginação, devemos ter em mente que algumas dessas afirmações ainda estão sendo desenvolvidas e questionadas de forma rigorosa, como deve ser. Mas, até onde sabemos, é assim que o nosso planeta poderia ter sido. Vamos começar nossa jornada voltando 4,5 bilhões de anos atrás. Há cerca de 2,5 bilhões de anos, no passado distante, a Terra não estava no seu estágio inicial, mas estava próxima disso. Nessa época, o planeta era essencialmente uma bola quente e viscosa de rocha derretida, o que dificilmente atrairia a atenção dos nossos visitantes alienígenas por muito tempo. A Terra ainda era jovem, com menos de 100 milhões de anos, o que é considerado uma idade infantil em termos planetários. Sua atmosfera era composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas grande parte dessa atmosfera era removida pelo vento solar, uma vez que o planeta ainda não tinha desenvolvido um campo magnético. Como resultado, o jovem planeta ficava exposto aos raios cósmicos do Sol, tornando-se um viveiro de radiação. Além disso, a Terra estava constantemente sendo bombardeada por asteroides e cometas, o que contribuía para o aumento de sua massa em um processo chamado acreção. Pense em uma bola de chiclete em que você continua adicionando novos pedaços e você terá uma ideia. No entanto, esses não eram os únicos desafios enfrentados pelo planeta. No passado recente, ocorreu um evento cataclísmico no qual um protoplaneta colidiu com a Terra, resultando na formação da nossa Lua. Se nossos visitantes alienígenas observassem a Terra nesse estado, eles conseguiram vislumbrar o seu potencial? Eu não teria certeza disso nessa fase. Apesar desses começos sombrios, as sementes da mudança estavam começando a se enraizar. Acompanhando esses asteroides entrantes, havia um composto especial que desempenharia um papel crucial na história da Terra, a água. Embora nem toda a água do planeta tenha origem nesses meteoros, os cientistas acreditam que grande parte dela sim. De acordo com essa teoria, os íons de hidrogênio no vento solar interagiam com os meteoros, liberando átomos de oxigênio sob suas superfícies e produzindo água. Esses impactos frequentes foram responsáveis por grande parte da água presente no jovem planeta. Conforme a Terra ia esfriando, os elementos mais pesados afundavam em direção ao centro do planeta, enquanto compostos mais leves, como a água, subiam para a superfície. As erupções vulcânicas expeliam outros gases, como dióxido de carbono, amônia e vapor de água adicional para a atmosfera. Eventualmente, todo esse vapor de água acumulado levou à formação dos oceanos da Terra e ao desenvolvimento de uma atmosfera madura. Portanto, mesmo que a Terra fosse um lugar perigoso naquele momento, nossos visitantes alienígenas poderiam enxergar um potencial não explorado e decidir voltar à Terra quando ela tivesse um pouco mais de tempo para se desenvolver. Vamos imaginar que os cientistas retornem à Terra há 2,5 bilhões de anos, para ver se algo interessante estava acontecendo. 2 bilhões de anos se passaram e, para surpresa dos cientistas alienígenas, a Terra passou por grandes transformações. Em vez de ser um planeta derretido, eles se deparam com o que nossos cientistas chamam de pálido ponto laranja. Nesse estágio, a Terra desenvolveu uma crosta sólida e um campo magnético, o que permitiu a formação de uma atmosfera rica em metano, com uma névoa laranja pálida distinta, semelhante à Lua Titã de Saturno. Além disso, vastos oceanos de água líquida se formaram devido à chuva. Ao olharem para o céu,
os cientistas alienígenas veem uma Lua significativamente maior do que a atual, pois a Lua está gradualmente se afastando da Terra ao longo dos últimos 2,5 bilhões de anos, a uma taxa de 3,8 centímetros por ano. No entanto, há 2,5 bilhões de anos, a Lua estava muito mais próxima, o que resultava em forças de maré mais intensas nos oceanos. Embora esse retrato da Terra seja mais semelhante à Terra que conhecemos hoje do que o retrato anterior, para os alienígenas, parece ainda mais estranho. A Terra parece um mundo estéril dos sonhos, mais próximo de uma pintura surrealista de Salvador Dalí do que do planeta vibrante que conhecemos. Com expertise em astrobiologia, os cientistas alienígenas coletam amostras de água verde azulada e descobrem a origem dessa névoa laranja em bactérias fotossintéticas chamadas cianobactérias. Eles ficam entusiasmados ao descobrir que a Terra desenvolveu vida. Essas bactérias primitivas vivem em comunidades nas águas rasas do mar e, por sua vez, liberaram oxigênio na atmosfera em um evento chamado de grande oxidação. Como parte dessa transformação, a Terra passou por um processo significativo de oxigenação. A Terra agora possui uma valiosa camada de ozônio que protege a vida dos efeitos prejudiciais da radiação solar. Além disso, as bactérias estão desempenhando um papel importante na formação de estruturas rochosas incomuns chamadas estromatólitos, semelhantes aos encontrados em Shark Bay, na Austrália Ocidental. As cianobactérias estão construindo estromatólitos, que consistem na cimentação de grãos de sedimentos com biofilmes, também conhecidos como lodo microbiano. Esses estromatólitos são considerados uma das bioassinaturas que os astrobiólogos procuram em outros planetas. No entanto, é importante analisá-los em escala microscópica para confirmar se sua formação é de origem biológica, uma vez que também podem ter causas não biológicas. Sem competidores, as cianobactérias são dominantes. Utilizando energia solar, elas convertem dióxido de carbono e água em nutrientes, ao mesmo tempo em que enriquecem a atmosfera com oxigênio como subproduto desse processo. Agora, as bactérias são as governantes indiscutíveis do planeta Terra e modificaram permanentemente a atmosfera de maneiras que tornaram possível o nosso modo de vida atual. Empolgados com o futuro da Terra, os cientistas alienígenas decidem voltar no tempo para 650 milhões de anos atrás, buscando descobrir o que mais mudou nesse período. E, rapaz, que diferença 1,9 bilhão de anos faz? O planeta está agora em seu período criogeniano, conhecido pelos cientistas como Terra congelada. De acordo com esses modelos, a Terra está completamente coberta de gelo. Pense na última era glacial do Pleistoceno, só que muito mais fria. Na verdade, toda a superfície da Terra e metade de sua água oceânica total estão congeladas. A Terra se tornou tão fria que as temperaturas no Equador são semelhantes às da Antártica nos dias de hoje. Embora os cientistas não tenham certeza do que causou essa queda nas temperaturas globais. Algumas teorias incluem uma grande erupção vulcânica que lançou cinzas na atmosfera, uma grande redução nos gases do efeito estufa devido a formas de vida fotossintéticas e os ciclos de Milankovitch. Ciclos de Milankovitch. Ciclos a que mencionamos anteriormente nesta conversa. Certamente, era muito provável que uma combinação de fatores tenha contribuído para intensificar esse resfriamento global. Curiosamente, sob toda essa camada de gelo glacial, encontra-se um supercontinente único chamado Pannotia, localizado no Polo Sul. No entanto, devido à extensa cobertura de gelo, nossos visitantes alienígenas estão enfrentando dificuldades para distinguir entre terra e oceano. Vale ressaltar, e não devemos confundir este supercontinente com a Pangeia. As placas tectônicas acabarão por separar a Pannotia e formar o supercontinente Pangeia posteriormente, daqui a algumas centenas de milhões de anos. Mas não vamos nos adiantar. Nossos visitantes espaciais pousam e exploram as vastas geleiras sem fim, maravilhados com o fato de que essa paisagem congelada já foi coberta por rocha derretida. Inicialmente, eles suspeitam que o clima severo possa ter eliminado a incipiente vida na Terra, mas essa vida tem mostrado uma notável resiliência. As cianobactérias ainda persistem nos oceanos, possivelmente agrupadas em torno de fontes hidrotermais, semelhantes às fumarolas negras presentes na atual cordilheira do Atlântico Médio. Também existem formas de vida microbianas recém-evoluídas, como as algas vermelhas. A existência de vida multicelular complexa ainda é incerta, mas o fato de que a vida encontrou uma maneira de sobreviver ao evento de congelamento mais severo que o planeta já enfrentou é uma prova de sua tenacidade. Neste ponto, podemos imaginar nossos visitantes alienígenas debatendo entre si. O membro mais jovem e temperamental do grupo está tendo um acesso de raiva.
Primeiro um planeta de lava, depois um playground bacteriano estéril e agora uma bola de gelo, ele exclama. Por que continuamos voltando aqui? No entanto, o membro mais velho do grupo envolve um braço, tentáculo ou apêndice articulado ao redor de seu companheiro mais jovem. Paciência, diz o sábio alienígena turista ao seu parceiro impaciente. Tenho a sensação de que este planeta está passando por grandes transformações. Vamos voltar em algumas centenas de milhões de anos terrestres. Acredito que valerá a pena a viagem. Assim, dando tempo para que o planeta mude, nossos cientistas alienígenas decidem retornar ao período devoniano, 360 milhões de anos atrás, e ficam chocados com o que veem. Período devoniano 360 milhões de anos atrás. O planeta descongelou completamente, com temperaturas geralmente mais quentes do que as dos dias atuais. Os cientistas estimam que as temperaturas da superfície do mar tropical variam de 30 graus Celsius a 21 graus Celsius mais tarde no Devoniano, numa queda de temperatura que coincide 30 graus Celsius a 21 graus Celsius. Com a diminuição dos níveis de CO2 devido ao aumento do crescimento das plantas, o supercontinente se desfez e formou vários continentes, o maior dos quais é Gondwana, cobrindo o Polo Sul e grande parte do Hemisfério Sul. Gondwana incorpora muito do que é a África moderna. A América do Sul, Antártica, Austrália e Índia, então é bem grande. Mas a mudança mais dramática que nossa visitantes percebem é que a vida já passou pela explosão cambriana. Explosão cambriana. A riqueza da vida biológica que preencheu os oceanos é impressionante, com uma variedade de formas complexas. Os mares estão agora repletos de trilobitas, braquiópodes semelhantes a moluscos e vertebrados marinhos complexos, incluindo peixes. Entre os espécimes mais formidáveis, destaca-se o Dunkleosteus, um gigantesco peixe blindado com 10 metros de comprimento. Dunkleosteus. E Titanichus, outro gigante com uma preferência por presas menores, como o crio semelhante ao zooplâncton. Com a presença desses peixes que lembram grandes tubarões brancos misturados com submarinos, nossos cientistas alienígenas decidem não se aventurar nadando, apesar das águas atraentemente quentes. Enquanto isso, as plantas transformaram completamente o que antes era uma crosta continental estéril. Sem grandes herbívoros presentes, a vegetação cresce descontroladamente em densas e vastas florestas, resultando em uma camada de solo estável e rico em nutrientes. No entanto, essas árvores nos pareceriam bastante peculiares. São plantas vasculares relacionadas às samambaias e algumas coníferas atuais. Também existe um enorme fungo semelhante a uma árvore chamado Prototaxites, que chega a ter cerca de 8 metros de altura. Provavelmente, essas estruturas arbóreas misteriosas são os corpos frutíferos de organismos subterrâneos muito maiores, que não foram preservados. Algumas espécies marinhas até mesmo desenvolveram membros e estão começando a se aventurar em terra firme, como o Ichthostestega, um encantador vertebrado de 4 patas que se assemelha um pouco a um Ichthostestega, um anfíbio moderno com membros fortes e pulmões que o permitem habitar habitats semelhantes a pântanos. À medida que nossos visitantes alienígenas deixam o período devoniano da Terra, eles finalmente começam a ter uma ideia da diversidade ecológica e do clima temperado que virão. O planeta que antes era uma bola de neve derretida e laranja agora se assemelha um pouco ao mármore azul que conhecemos hoje. Claro, grandes mudanças ainda estão por vir. Um evento de extinção em massa em breve dizimará a vida marinha e levará a uma maior complexidade entre os animais terrestres que se adaptam. As temperaturas cairão novamente, marcando o início da idade do gelo do Paleozoico Superior, antes de se recuperarem para temperaturas mais quentes. E a vida complexa continuará a evoluir de maneiras notáveis. Entre as novas espécies estarão anfíbios e alguns répteis gigantes que você provavelmente já ouviu falar, chamados de dinossauros. Fico curioso sobre quando nossos cientistas alienígenas farão sua próxima visita e quão distante no futuro será. Será que eles nos encontrarão? Trocarão dicas de viagem intergalácticas com nossos futuros descendentes? Acho que teremos que deixar esse capítulo da saga da Terra para outro dia. Espero que tenham gostado dessa jornada pela evolução planetária. Vocês estão interessados em ouvir mais sobre o passado da Terra em episódios futuros? Se sim, deixem-me saber nos comentários. Quando aprendemos sobre eventos ocorridos há milhões de anos, é inevitável nos depararmos com uma mistura de fatos e teorias, as melhores suposições dos cientistas sobre as condições da época. No entanto, quando estamos aprendendo sobre o mundo atual,
é importante ter clareza sobre o que é fato e o que é opinião. Obrigado por assistir.